Então, pessoal, já tô gravando aqui a nossa tela, tá? Bom dia, Fábio. Bom dia, Natan. Bom dia, Luísa. Bom dia, Sara. Então, peguem o livro didático de vocês, né, de literatura, na página 30. Então, temos o poema do Gilson, né? O nome do poema é Casinha Branca. Vamos lá. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Eu sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes fico a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão. Mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então, gente, né, esse período novo, essa estética nova, que se chama arcadismo, ela chega para se opor ao barroco. E nós conseguimos identificar logo de cara que esse poema ele é completamente diferente do barroco. Por quê? Porque o período barroco ele tinha como característica o exagero, né? Falar com palavras muito difíceis, muito rebuscadas, né? Queria cada vez estar mais próximo da perfeição. A poesia ela era rigorosa quanto à sua forma. Aqui em Casinha Branca a gente não vê esses aspectos, né? Então eu preciso que vocês escrevam, tá? Ou do lado da poesia, ou no caderno de vocês, tá? Mas com exemplos dessa poesia, tá bom? Vamos lá. Então escrevam aí. A linguagem utilizada na poesia Arcade. A linguagem utilizada na poesia Arcade Pessoal, vamos ligar as câmeras, por favor. A linguagem utilizada na poesia Arcade é simples. Por exemplo, aí vocês podem pegar o verso que diz: eu queria ter na vida simplesmente. Não tem nada de exagero nisso, tá? Queria ter uma vida simplesmente. A gente entende perfeitamente o que o eu lírico está querendo dizer aqui. Que queria ter uma vida simples. Queria ter algo que fosse fácil. Algo que fosse tranquilo, né? Então essa é uma característica do arcadismo, tá? Aí vocês vão colocar agora aí embaixo, né? Próximo ponto. O tema da poesia Arcade é voltado para o tema da poesia Arcade é voltado para o tema da poesia Arcade é voltado para
querer uma vida simples e no campo. Para ter uma vida simples e no campo, tá? Agora vocês vão colocar assim: elemento pastoril. Elemento PAS toril, RL, pastoril. Elemento pastoril. O que lembra isso, gente? O que elemento pastoril lembra? Lembra de pastor, tá? Se o tema da poesia Árcade, né, lembra a vida simples e a vida no campo, o elemento pastoril é isso, tá? Essa busca pela vida no campo, essa busca por elementos pastoris, o que é ligado a um pastor, aquela pessoa que vive no campo, aquela pessoa que cuida das ovelhinhas, dos gados, né, da plantação, tá? Exemplo de elemento pastoril dessa poesia. Diz assim: um lugar de mato verde, para plantar e para colher. Um lugar de mato verde para plantar e para colher, tá? Então, qual é o objetivo aqui do eu lírico? Pelo que ele busca? O eu lírico busca essa vida pastoril. Ele busca viver no campo, ele busca uma vida simples, busca algo que seja voltado para o homem. Se o homem está em evidência, como que nós chamamos o homem em evidência na cultura? Hein, gente? O homem está em evidência. Do Árcade. Como é que a gente chama isso? Antropocentrismo? Antropocentrismo. Isso aí. Então, a poesia Árcade busca a poesia arte busca pelas ações do homem. Ela é antropocentrista. Tá? Ou antropocêntrica, como vocês queiram. Outro elemento presente na poesia Árcade é a melancolia. O que é melancolia? É ter uma saudade, uma tristeza acompanhando essa saudade, tá? Ai, como eu queria que a minha vida fosse no campo como era antigamente, tá? Expressão melancólica, essa que eu acabei de falar. Como exemplo de melancolia aí na poesia, nós temos, cadê? Ó, às vezes fico a caminhar pela cidade, à procura de amizade, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio, olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua solidão. Eu queria ter uma vida simplesmente. Então, todos esses versos
juntos, tá? Eles são exemplo dessa melancolia, porque o eu lírico está vivendo na cidade, mas não é a vida que ele quer levar. Ele quer viver uma vida no campo, tá? Então todos esses versos são exemplo dessa busca pela vida no campo, dessa melancolia, dessa tristeza, dessa saudade do campo, tá? Tá bom? Bueno, vamos à correção então dos exercícios. Os 4 primeiros versos dizem respeito a... Qual alternativa que tu marcou, Sodré? Oi, tá vendo? Tô ouvindo. Ok. Senhora, antes eu mudei agora que a senhora explicou um pouquinho melhor o classicismo, eu mudei um pouco na resposta. Antes eu tinha colocado D, mas eu acho que como tu explicou desse desejo voltado pro campo, essas coisas, eu acho que melhor é B. Tá. O Samuel, o B, ele não está errado, tá? Não está errado a letra B. Só que mais se aproxima do ideal, do eu lírico, a busca pelo eu lírico, é D de dado. Então estavas correto. A tua primeira opção estava correta. Tá? Porque ele realmente ele busca a vida no campo, né? E ele quer sair da cidade. Só que o sentimento que toma ele na poesia, do início ao fim, é o sentimento de solidão. Tá? Ele se sente sozinho. Ele sim, agora da melancolia, né? Ele busca por amizade na cidade, só que ele não tem. Então ele prefere tem essa amizade, já se sente sozinho, então ele tá louco pra ter uma casinha no meio do campo, varanda, né? Ele quer ir pro sozinho. Sim. É meio contraditório, mas é isso. Pois é. Obrigada, Samuel. Rodrigo. A expressão um lugar de Mato Verde nessa canção tem um sentido específico. Qual é o sentido? Eu vejo do rural, assim, umas árvores. Um espaço do campo, um espaço rural, um espaço campestre. Muito bem, Rodrigo. Mari. Oi? Fala, Rodrigo. Que? Tu queria falar coisa? Eu acho que eu te cortei. Não, já falei. Tá certo. Mari, minha flor, exercício 3. A canção propõe uma espécie de fuga da cidade e ida para um lugar melhor, que é o campo. Isso ocorre porque... Qual a alternativa, Mari? B. Qual? B. B de bola? Sim. Mari, em algum momento ali naquela poesia, naquela música, ali é uma música, tá? Ele fala de que ele quer fugir das doenças? Diz isso na poesia? Não, né, meu amor?
Então não pode ser a letra B. Dá mais uma olhadinha aí nas questões e me diz o que tu acha, sem ser a letra B, uma outra. Pode ser a C? Ele diz também que lá na poesia que viver no campo é mais barato? Tem isso na poesia? Ai, senhora, eu fiquei nervosa. Desculpa. Não precisa ficar nervosa, guria. Lê devagar. Por que ele quer sair da cidade e ir pro campo? Algo que esteja dito na poesia. É a. Letra A. Isso aí, muito bem. Letra A, Mari. Exercício 4. A canção apresenta uma contradição entre o espaço do campo e o da cidade. E a mensagem da canção, essa oposição pode ser observada. Luiz Eduardo. Oi, senhora. Oi. Eu botei que é ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Uhum. E o que se opõe a ela? Às vezes fico. Oi? Pode dizer, desculpa, te interrompi. Não, era só, tipo, às vezes, pra terminar, às vezes fico a caminhar pela cidade. Isso, muito bem. Isso aí, Dudu. Perfeito. Parabéns. 5, Sejane. Obrigado. Nada. Releia a canção. Em sua opinião, a representação da vida no campo como a solução da falta de sentido na vida na cidade é idealizada? Ou seja, tá no campo das ideias ou é algo real? Pra mim é algo mais real, assim, sabe? Porque eu me lembro de ir em uma fazendinha que os meus tios tinham. Inclusive eu machuquei o dedo porque eu tentei botar milho eu tentei dar milho pra uma galinha, ela mordeu meu dedo. Ela picou no caso, ela mordeu. É uma coisa muito mais calma, mais tranquila, assim, sabe? E dá pra perceber uma diferença bem notável na rotina. Uhum. Eu tô sei, pelo menos pra mim, eu não sei pro resto, depois de um tempo começa a ficar até chato. Mas no comecinho é bem legal, é bem tranquilo. Então pra mim é algo bem mais real, assim, tipo, realmente é uma mudança muito grande, dá pra tipo, caso a rotina na cidade não te agrada mais, você tá cansado disso tudo, tem o campo, ele consegue ser bem diferente. Uhum. Sim, eu compartilho do mesmo sentimento que tu, Sejanes. Eu teria uma casa no campo? Teria. Desde que essa casa no campo ela tenha todo o conforto que eu precisaria, entendesse? Eu ficar numa casa no campo e eu não ter um computador para ver Netflix, não ter uma TV, não ter, sei lá, assinar um celular, pra mim não daria pra eu ficar muito tempo. Um final de semana tá tranquilo, agora mais dias assim eu não ia conseguir. Claro, também tem outras condições, como por exemplo ter um chuveiro com água quente, coisas assim, né? Agora sim, gente, me chamar pra fazer coisas e que eu vou passar trabalho, nem me viram. Minhas amigas me cansam de me convidar pra acampar nos lugares aí, Lagoa do Jacaré, Ilha. Gente, não. Eu não fui feita pra passar trabalho. Ai, mas tem, sei lá, tem banheiro, tem chuveiro, tem tudo lá no negócio. Mas aí eu vou dormir no chão, vou ter que montar barraca, colchão inflável, tem mosquito.
Não, gente, eu assim, olha, eu não sou feita pra essas coisas. Então aqui na letra, no número 5, depende muito da percepção das pessoas, né? Então realmente, assim, o campo ele é um lugar mais tranquilo. A vida realmente ela é mais simples, só que pra mim já não caberia. Fala, Laura. Eu nego de ir pra casa da minha avó no cassino, porque ela não tem Wi-Fi e não pega o meu 4G lá. Eu não vou. Aí ela fica reclamando, porque não sei o que é isso, porque aquilo. Eu fico assim, vó, pelo amor de Deus, vó, com Wi-Fi nessa casa. É, né, Laura? Às vezes a gente fica apegado às coisas. Coitadinha da tua vozinha. Vai e fica um final de semana e depois tu volta. Mas é complicado. A gente se habitua a contemporaneidade, a tecnologia, e depois a gente não consegue se desprender, né? Eu tenho muita vontade de comprar uma casa na ilha, né? Mas uma casa que dê pra Lagoa, né? Tenho muita vontade de comprar. Mas é assim, gente, pra passar as férias e de vez em quando no final de semana e voltar. Não tem como eu permanecer num lugar assim, completamente isolada. Eu, Amanda, não conseguiria. Viver na ilha todo sempre, toda a minha vida, não daria. Não tem como. Tá? Bueno. 6. Na canção, há expressões que descrevem o desejo do eu lírico de ter sua vida relacionada a ciclos da natureza, plantar, colher, o sol nascer. Na sua opinião, a ideia de um retorno às coisas da natureza é a simplicidade da vida no campo pode ser entendida como uma ideia comercializada pela sociedade contemporânea ou mesmo uma verdade que deveria ser seguida por todos? Essas ideias, de acordo com seus conhecimentos, são recentes ou já surgiram em períodos da história? Então, essa questão ela é bem pessoal, tá? E eu vou pedir pro Cauã dar a opinião dele. Cauã... Qual é o próximo aqui? Acho que é o Garcia, não, é o Fernandes. Cauã Fernandes. Cauã? Diga. Alô? Oi? Uhum. Eu não fiz essa. Tá, mas tu não consegue comentar? Tu acha que isso é uma ideia que é vendida pra nós, que é comercializada? Ou é algo que acontece recentemente, que as pessoas estão procurando mais pelo campo? Ou é algo que surge há muito tempo? O que tu acha? Não acha nada, Cauã? Vitória. Eu acho que é verdade. Que é uma ideia comercializada? O que tu acha que é verdade, Vi? Eu acho que é verdade, porque no campo é bem mais calmo e simples. Uhum. E essa ideia, tu acha que é uma ideia de antigamente e que acontece até hoje? Ou é uma coisa de hoje em dia? Eu acho que é de antigamente, mas hoje em dia tem também. Não muito, mas algumas pessoas gostam. Tá certo. Samara, eu li ali o teu recado, tá? Fica tranquila. Pessoal, vamos pra página 35, por favor. A
Acompanhe a análise de alguns elementos que constituem a fachada de uma edificação típica neoclássica. O Panteão, em francês Panthéon, situado na cidade de Paris, França. Trata-se de uma construção que teve início em 1764, encomendada pelo rei Luís XV. Nele estão sepultados muitos dos mais intelectuais artistas políticos e cientistas franceses. Finalizada a leitura das características do Panteão, observe e descreva os elementos pertencentes ao estilo neoclássico que fazem parte da fachada de outra construção, o Memorial de Thomas Jefferson, situado em Washington, D.C., Estados Unidos, e construído em 1939-1943. No Barroco, nós tínhamos aquelas igrejas que elas tinham assim, ó, as torres, né, nesse desenho, e eram compridas pra caramba, né? Elas tinham que ser muito altas, porque quanto mais altas, mais próximas de Deus, porque o Barroco é teocêntrico, né? Aqui, a arquitetura vai ser diferente. Em vez de termos isso, nós teremos isso, redondo, tá? Por quê? Porque o redondo, o semicírculo, ele é algo mais simples e mais clássico, tá? Amanda, vai cair isso na prova? Não, gente, não vai cair isso na prova. Isso é conhecimento de mundo, tá? Agora, quando vocês andarem pelas ruas, vocês vão conseguir identificar se aquela construção ela é barroca ou se é árcade, tá? Mas vamos completar aqui a página, por favor. Bueno, lado esquerdo. Presença de elementos geométricos na composição. Semicírculo, triângulo e retângulos. Referência histórica. A construção se assemelha a monumentos típicos da antiguidade clássica, templos e edificações gregas e romanas. Simplicidade, né? Então vocês vão completar aí. O formato da construção é regular e simples. O formato da construção é regular e simples. Para completar. Sejane, tira o dedo da boca e vai completar o livro. Tá comendo os dedinhos, tá nervoso ou tá com fome? Construção o quê? O formato da construção é regular e simples. É isso que você tem que colocar. E respondendo, falar, tá nervoso, tá com fome. Eu acho que no meu caso já tipo transcendeu esses dois. Eu acho que tipo é uma coisa que simplesmente acontece no corpo. Ele só tá bem, eu faço. Tá bom, entendi. Em qualquer situação só acontece. É o desejo por mastigar os dedinhos, entendi. Referência histórica. Há uma aproximação com templos greco-romanos. Greco-romanos. Lado direito, simetria na distribuição das colunas. Então há uma simetria ali, elas são espaçadas do mesmo tamanho. Construção aparentando simplicidade em seu projeto. Fachadas lisas com pouca decoração. Lá no Barroco a gente tinha muita decoração, lembra? Que um pilar era cheio de anjo, de nuvem, de um monte de coisa. Aqui no arcadismo não. Tudo muito liso, muito branco. É o que a gente chama hoje em dia de, como é que é? Minimalista, né? Sei lá como é que se chama, as casas que não tem nada.
minimalista, eu acho que é. Bom, fachada, vocês vão escrever lisa e regular. Fachada lisa e regular. Formas geométricas: retângulo e semicírculo. Retângulo e semicírculo. Tem triângulo também, tá, gente? Aqui no meu livro não diz, mas tem também. Então, retângulo, semicírculo, triângulo. Simetria é circular. Simetria é circular, lembrando uma roda. Não sei por que ele fala isso, mas fala. Gente, página 36, né? Leia um trecho do poema titulado Bucólicas e responda a questões propostas. Gente, bucólico, bucolismo, ele é a mesma coisa, né? Tá ali pau a pau com melancolia, tá? Vamos ao texto então de Virgílio. Nem sou tão feio assim. Há pouco me vi na água quando o mar era calmo. Até Dáfnis não temo. Tendo-te por juiz, se não mente a imagem. Ah, se só te aprouvesse estes meus pobres campos e uma cabana humilde habitar, caçar cervos e os cabritos guiar rumo ao hibisco verde. Gente, esse poeta, o Virgílio, ele é um escritor que viveu antes de Cristo. E vocês percebam que aqui nesse fragmento nós temos, né, elementos como a busca pela vida no campo. Ele é um pastor. Por quê? Porque ele fala, né, de caçar os bichinhos, de guiar os bichinhos, né? Então esse texto ele é Árcade porque ele traz estes elementos: campos, animais, e ele é um pastor, tá? Letra A. Destaque do poema de Virgílio um trecho que corresponda à convenção da poesia Árcade do ideal da vida simples no campo. Então quando inicia ali: ah, se só te aprouvesse estes meus pobres campos e uma cabana humilde habitar. Então, caça, cervos, cabritos, guiar rumo ao hibisco verde. Então, toda essa parte do texto, ele corresponde à vida ideal no campo, tá? Que é morar no campo, quer ter o que comer no campo, morar no campo, tá? Como que é o espaço do campo? Bom, tem água aqui perto do campo. Tem uma cabana nesse campo, uma cabana humilde. Tem como caçar, guiar os bichos. Tá? Página 38.
página 38. Leia o poema de autoria do escritor português Bocage. Nada se pode comparar contigo. O ledo passarinho que gorjeia, d'alma exprimindo a cândida ternura, o rio transparente que murmura e por entre pedrinhas serpenteia. O sol que o céu diáfano passeia, a luz que lhe serve a formosura, o sorriso da aurora alegre e pura, a rosa que entre os zéfiros ondeia, a serena amorosa primavera, o doce autor das glórias que consigo, a deusa das paixões e de Cítera. Quando digo, meu bem, quando não digo, tudo em tua presença degenera, nada se pode comparar contigo. Pessoal, eu quero que vocês percebam uma coisa. Por mais que existam algumas palavras que a gente se tranca na hora de ler, né? Para a época, essa linguagem, ela era simples, tá? Muito mais fácil que a do barroco. Então, vocês precisam pensar nessa literatura feita para a época, tá? Professora, não acho uma linguagem simples. Não é simples para nós porque ela está distante da época em que foi construída. Mas ela é simples, tá bom? Bueno, letra A. Pode-se afirmar que a representação da natureza presente no poema se vale de qual lugar da poesia Árcade? Então, o poema representa o mundo natural, um mundo tranquilo, sem conflito, tá? Então, representa o mundo natural, tranquilo, sem conflitos. Identifique na segunda estrofe palavras que caracterizam o cenário bucólico em que se encontra o eu lírico. Então, no segundo parágrafo, as palavras que representam o cenário bucólico são formosura, alegre, sorriso e pura. Repetindo, formosura, alegre, sorriso e pura, tá? C. Como pode ser compreendido o último verso do soneto? Nada se pode comparar contigo, né? Então, ele está comparando um cenário tranquilo, um cenário natural com a beleza da mulher amada, tá? Dizendo que a beleza da mulher amada é superior, tá? Então, o cenário ele é natural e ele é tranquilo. E ele compara esse cenário com a beleza da mulher amada e diz que ela é superior. A beleza é superior ao cenário. Dois. Leia os fragmentos dos poemas de Bocage e em seguida escreva se eles pertencem à fase Árcade ou à fase pré-romântica, tá? Aqui no Brasil a gente não teve bem definida essa parte da pré-romântica, tá, gente? Então vamos lá. Letra A. Vítima do rigor e da tristeza, em negra estância e em cárcere profundo,
o mundo habito sem saber do mundo, como que não pertenço à natureza. Então, essa parte, ela é pré-romântica, tá? Porque o eu lírico aqui já está num sofrimento, está sofrendo por amor, tá? B. Ó benignas manhãs, tardes saudosas, em que folga o pastor, medrando o gado, em que brinca no enervoso e fértil prado, ninfas e amores, céfiros e rosas. Temos ali elemento pastoril, então ele é Árcade. C. Meu ser evaporei na lida insana, do tropel de paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria, a mísero eu sonhava, em mim quase mortal a essência humana. De novo, sofrimento por amor e por paixões, fase pré-romântica. D. Bem que das musas docemente amado, se temir de uma idade a outra idade, não poder alongar-me em nome alado. Então, essa fase, ela é Árcade, porque faz referência a musas da antiguidade. Então, é Árcade, tá? Falta bem pouquinho para acabar nossa aula. Vamos fazer a página 41, tá? E aí eu libero vocês. Leia este poema. Destes penhascos fez a natureza, ó berço em que nasci, ó quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara, contra o coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais pura, temei que amor tirano e há mais resistência, mais pura. Entre os comentários, qual não pode ser o poema. Ser aplicado o poema, a letra C. O poema parte da descrição de uma paisagem totalmente da região de Minas Gerais, localizado em que o poeta viveu. Trata-se de um espaço é só simbólico da convenção do arcadismo, tá? 2. Como é possível caracterizar a visão sobre o amor presente na segunda estrofe do poema? Então, o sentimento amoroso é associado a uma batalha. O sentimento amoroso é associado a uma batalha. Exemplo para essa afirmação, temos as palavras fortaleza, render e guerra. Fortaleza, render e guerra. Tá certo? Meus queridos, então na nossa próxima aula já é a nossa provinha, né? Fiquem tranquilos, ela tá bem simples, assim como o arcadismo, tá?
bem simples, bem tranquila. Vocês farão junto comigo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem sanar as dúvidas, tá? Sem problema nenhum. Desde que não me peçam respostas, não tem problema nenhum, tá? E aí, vou combinar com vocês de que eu vou gravar, tá? A correção desse livro, para que vocês possam ter ele completo para estudar, tá? Então, eu vou colocar lá no drive de vocês, no roteiro da aula de hoje, essas aulas gravadas, tá bom? Então, vocês fiquem ligados, porque eu vou fazer isso, tá? Entenderam? Então, tá bom. Vamos lá, então, para a chamada. Bernardo, tu tá sempre com essa câmera desligada, Bernardo. Bárbara não veio. A Emily, continua aí? A Emily entrou e acho que saiu. Enzo, bom final de semana, Enzo. Igualmente, senhora, obrigado. Obrigada. Fábio, bom final de semana, Fábio. Obrigada. Ramires, bom final de semana, Ramires. Bom final de semana, senhora. Obrigada, querido. Gabriela, bom final de semana. Sejanes, um bom final de semana. Obrigado, senhor, igualmente. Obrigada, tchau. Jojo, bom final de semana. Jojo, eu sei que tu tá com a cirurgia, não tem problema, tá? Tá tranquila. Calé, um bom final de semana. Tchau, igualmente. Tchau. Cauã Garcia, bom final de semana. Obrigado, igualmente. Obrigada. Fernandes, bom final de semana. Professor, igualmente. Tchau, obrigada. Laura, um bom final de semana. Dudu, um bom final de semana. Bom final de semana, senhora, valeu. Obrigada. Luísa, bom final de semana. Sara, eu posso falar com você no final da aula? Pode sim. Maria Eduarda não veio. Mari, bom final de semana, Mari. Muito obrigada, igualmente. Obrigada, amore. Mateuzinho, não. Gaço não, né? Gaço hoje não veio. Matias, bom final de semana. Adeus, senhora. Tchau. Tchau. Natan, bom final de semana. Obrigado, senhora, igualmente. Obrigada.